Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e hoje continuando sobre os assuntos da frente B da apostila do site de vocês. Vamos conversar sobre propriedades coligativas. Nossa aula vai ser dividida no diagrama de fases, conversar sobre as propriedades coligativas por si só, falar rapidamente sobre pressão máxima de vapor, depois adentrar às ideias das propriedades coligativas mesmo. Escrever um pouco sobre tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia, osmose e pressão osmótica e arrematar a aula conversando sobre lei de Raoult. Pessoal, diagrama de fases. Vamos observar esse diagrama aqui. Ele é um diagrama na qual você vê que existe a temperatura no eixo X, a pressão no eixo Y. Dentro do diagrama nós temos os três estados físicos da matéria, sólido, líquido e vapor. E que serve esse diagrama? O diagrama ele serve para definir o estado físico de determinada substância em determinada pressão, dependendo da pressão e da temperatura. Toda vez que você for olhar um diagrama de fases, algumas informações são importantes para você retirar dele. A curva que forma entre o sólido e o líquido, pessoal, é a curva de fusão daquela substância. A curva entre o líquido e o vapor é a curva de vaporização daquela substância. A curva entre o sólido e o vapor, a curva de sublimação. Outras duas importâncias, a temperatura crítica nesse gráfico, quando você marca o gráfico ali de temperatura crítica, é a temperatura na qual, acima dela, pessoal, essa substância só vai existir na forma gasosa. Certo? Outro ponto muito importante de você analisar no gráfico é o ponto ali, ó, o roxo, que é o ponto triplo. É onde a substância se apresenta nos três estados de agregação. Certo, pessoal? Uma vez então que você consegue interpretar esse diagrama de fases, consegue entender que de acordo com a temperatura e a pressão daquela determinada substância, ela vai se encontrar alocada em algum ponto desse diagrama. Vamos conversar um pouco agora sobre as propriedades coligativas. O que elas são? Elas estudam o comportamento das soluções quando a elas são adicionadas um determinado número de partículas. Ou seja, às vezes vamos ver o comportamento daquela solução quando você adiciona mais soluto nela. Ou como essa solução se comporta com mais soluto, ou que variações acontecem nela. Nós podemos classificar as propriedades coligativas em 4 pontos. Tonoscopia, que é o abaixamento da pressão do vapor, nós já vamos conversar sobre isso. Ebulioscopia, que é a elevação do ponto de ebulição. A crioscopia, que é o abaixamento da temperatura de congelação. E a osmocopia, que é a pressão osmótica que pode acontecer. Certo? Mas antes da gente entender tudo isso, é importante a gente entender o que é a tal da pressão de vapor. Pressão máxima de vapor. Pessoal, a pressão máxima de vapor é a pressão exercida pelo vapor que está em equilíbrio com a substância no estado líquido em um recipiente fechado. A gente mensura ele através do recipiente fechado e você avalia a pressão que aquele vapor exerce sobre o líquido, dependendo da natureza do líquido e da temperatura que está no ambiente. Essa pressão máxima de vapor é um dado muito importante para você identificar se uma substância ela é mais volátil ou menos volátil do que outra, quando comparada. Quando comparando duas substâncias, você consegue identificar qual dessas substâncias ela é mais volátil do que outra. Por quê? Dependendo da substância, ela vai ter uma maior pressão de vapor, uma menor temperatura. Então, você pressupõe uma maior pressão de vapor, uma menor temperatura, que essa substância ela é mais volátil. Quanto maior a temperatura, quanto maior necessária a temperatura para aquela substância atingir a mesma pressão de vapor do que a outra, que é mais volátil, então você consegue comparar e ver que a segunda substância é menos volátil. Vamos olhar aqui no nosso slide aqui, as informações aqui. Nós temos aqui um espaço vazio, o líquido, e um recipiente fechado, o que é muito importante para você identificar essa questão da pressão, fazer você mensurar essa pressão de vapor. Como eu disse, a pressão máxima de vapor é aquele equilíbrio das partículas que estão no estado gasoso, exerce sobre aquele líquido. Olha na imagem ali. Existem as partículas que estão passando para o estado gasoso
Essas partículas elas exercem a pressão sobre o líquido e essa pressão exercida aqui é passível de ser mensurada a partir ali de uma coluna. Então, uma vez que você mensura isso, você pode plotar num gráfico. E olha aqui, nesse gráfico que nós temos uma relação de pressão em milímetros de mercúrio em 3 temperaturas com 3 substâncias diferentes. Temos o éter, o álcool e a água. A pressão de 760 milímetros de mercúrio é a pressão atmosférica normal. Vocês percebem aqui, ó, que o éter ele atinge a pressão máxima ali do sistema, né? A pressão atmosférica normal em uma temperatura 1. Enquanto em T1 o éter já atingiu a pressão de 760 milímetros de mercúrio, olha como que o álcool e a água estão se comportando. O álcool e a água têm uma pressão muito menor. Então, preso dessa forma, você consegue identificar que o éter tem uma pressão máxima de vapor maior, logo, em uma temperatura menor, logo o éter é mais volátil do que o álcool e a água. O experimento continuando, você verifica aqui, ó, que na temperatura 2, o álcool atinge aquela pressão de 760 milímetros de mercúrio, enquanto que a água, ela ainda está ali, ó, mais ou menos na metade do caminho, digamos assim. Então você percebe que o álcool ele é mais volátil do que a água e menos volátil que o éter. E por fim, só numa temperatura 3 lá, que a água ela atinge essa pressão de 760 milímetros de mercúrio. Então você percebe que o formato da curva você consegue identificar e a partir disso você consegue comparar se uma substância ela é mais ou menos volátil do que a outra. Beleza? E começando então com a primeira propriedade coligativa, a tonoscopia, é quando a gente estuda o abaixamento da pressão máxima do vapor em um líquido quando você adiciona um soluto nele. Lembra que a gente conversou que propriedades coligativas, a gente vai estudar as variações que o fato de adicionar soluto no solvente vai acarretar certas mudanças. A tonoscopia, então a gente verifica isso. Olha aqui, ó. Você tem o solvente puro. O solvente puro ele está passando lá para o estado gasoso, de acordo com a volatilidade dele. Você adiciona uma solução nele, você adiciona um soluto nele. Você faz uma solução com aquele solvente. Pode ver que as partículas que estavam partindo para o estado, estavam sendo voláteis, diminuem. Se você aumenta a concentração dessa solução, você coloca mais soluto, pode ver que ela diminui ainda mais. Por quê? Com o fato de você adicionar soluto numa solução, você diminui a capacidade de ela se tornar volátil, porque as partículas que estavam sendo partindo para o estado gasoso, elas estão agora ocupadas interagindo com aquele soluto. Então, num gráfico, você consegue identificar dessa forma. Naquele mesmo gráfico lá que nós temos temperatura por pressão, se analisa que, num primeiro momento, um solvente puro ele se comporta alcançando uma pressão máxima de vapor numa temperatura menor, enquanto que, quando você pega esse solvente e adiciona um soluto nele, você faz uma solução, você pode ver que essa pressão de vapor diminui. A diferença entre a primeira pressão, a pressão máxima, a pressão do solvente puro, com a pressão do solvente em solução, né, na realidade, a diferença da pressão do solvente puro com a pressão, a mesma pressão que vai exercer naquela solução na mesma temperatura, olha aqui, P2 alcançou um ponto de pressão. O P da solução alcança outro. Essa variação de pressão, esse ΔP, é o efeito tonoscópico. Certo, pessoal? Você pode calcular o efeito tonoscópico a partir aqui, da variação do efeito sobre a P2, a pressão que o solvente puro alcança em uma determinada em uma determinada temperatura, vezes a constante de tonoscopia, vezes a molaridade da solução, vezes I, que é uma constante, um fator de Van 't Hoff. Beleza? Então, essa aqui é a formulita para você calcular tonoscopia, caso um exercício venha pedir ele para você. Beleza?
O segundo e terceiro efeito tonoscópico, já vamos colocar os dois juntos, é a ebulioscopia e a crioscopia. Como nós conversamos no primeiro momento, a ebulioscopia é o aumento da temperatura da ebulição, enquanto que a crioscopia é a diminuição da temperatura de congelamento daquela solução. Se você olhar aqui, ó, pessoal, nesse gráfico aqui, ó, temos também uma pressão por temperatura, na qual, no primeiro momento ali, ó, vamos olhar aqui, ó, a forma ali, a temperatura a forma como que a água pura se comporta, em compensação, como uma solução aquosa se comporta. Pode ver que o primeiro gráfico da água pura, olha aqui, ela aumenta, 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 até uma determinada pressão. A partir daquela pressão, outra curva é formada, certo? Em compensação, em uma solução, você vê que a curva, ela é uma curva mais, já é uma curva mais sem quebra, é uma curva única, mais alongada, certo? Dados importantes aqui. O ponto de P2 com aquele ponto da curva ali, aquela variação de pressão, é aquilo lá que você já percebe que é a diminuição da pressão de vapor. É o efeito lá da tonoscopia, beleza? Agora, vendo a parte da ebulioscopia e da crioscopia, você verifica que quando a água atinge nesse primeiro momento aqui, que é onde vai ocorrer a diminuição da pressão de vapor da água pura, tem uma temperatura. A temperatura em solução diminui a temperatura de congelamento daquela solução, que a princípio era lá, naquela P2, agora acontece, ó, bem antes. Existe uma diminuição de temperatura da congelação, que ela é determinada por aquele ΔTc entre a temperatura, no caso da solução da água pura, e agora a nova temperatura daquela solução que acaba sendo menos volátil. Então ocorre essa alteração. No mesmo modo, pessoal, você percebe que o efeito de ebulioscopia acontece quando você tem a água pura no final da curva da água pura, ali no final da segunda curva da água pura, quando ela atinge a pressão atmosférica, ela marca uma determinada temperatura, uma temperatura marcada ali por TE. Quando você tem uma solução aquosa, no caso, você verifica que o final dessa curva é mais à frente, é de uma temperatura um pouco maior. Essa variação de temperatura da água pura com a variação da temperatura dada pela nova temperatura de ebulição na solução, mostra esse efeito de ebulioscopia. Veja como que o gráfico se comporta. Então, a alteração de efeito tonoscópico, efeito ebulioscópico ou crioscópico, ele é muito evidente quando você traça ele de forma gráfica. Beleza? Comentando rapidamente antes que eu esqueça, as fórmulas para você identificar ou calcular, tem a variação de temperatura de ebulição, ΔTE é igual a constante ali da ebulioscopia, vezes molaridade, vezes a I, que você vai ver depois que ele é o fator de Van Hoff. Crioscopia, segue a mesma linha, só que com a constante de crioscopia. Beleza? Agora você vai conversar sobre osmose e pressão osmótica. Pessoal, osmose é a passagem de solvente numa solução mais diluída para uma solução mais concentrada, certo? Quando mais diluída, tudo isso intermediado ali por uma membrana semipermeável. Então, se você tem uma solução que está muito diluída, ou não, ela está mais diluída, você tem duas soluções, elas estão separadas por uma membrana. Uma está em muita concentrada, tem muito soluto, e a outra está pouco concentrada, está mais diluída na realidade, você tem o efeito osmótico, que nada mais ou menos do que a passagem daquele solvente, da mais diluída para mais concentrada, com o intuito de estabilizar os dois meios. Você pode definir também a pressão osmótica como uma força mecânica que se deve exercer sobre a solução, impedindo sua diluição pela passagem do líquido puro. Então, imagine o seguinte, o que é essa pressão osmótica? É uma força que deve exercer sobre a solução, impedindo sua diluição pela passagem do líquido puro. Você tem a água pura e a solução de glicose com água lá. A água pura tende a
ir para a solução de glicose com água. Por quê? Porque a água pura não tem nenhum soluto. A solução de glucose com água ela está mais concentrada, então a água tende a passar do meio dela, que não tem concentração, para aquele meio mais concentrado. A pressão osmótica é a força mecânica que existe ali na solução de glicose com água, por exemplo. Porque existe uma força mecânica impedindo que essa água pura passe para aquela solução de glucose, certo? Para impedir aquela diluição. Por mais que a osmose aconteça, existe uma força aqui, concordam comigo? Que os dois meios estão equilibrados teoricamente em altura, a água começa a passar para aquela membrana semipermeável e existe uma pressão tentando impedir isso. Essa pressão que está tentando impedir que ocorra é a pressão osmótica, certo? Visto esses dois conceitos, você pode calcular a pressão osmótica ali por π vezes os volumes, vezes N, que é o número, N que é a quantidade de matéria em mol, vezes R, que é a constante universal dos gases perfeitos, e vezes a temperatura em Kelvin, certo? Visto isso, vamos comentar rapidamente aqui sobre a lei de Raoult, que é o efeito coligativo produzido num líquido pela adição de um soluto não volátil e não ionizável e diretamente proporcional à concentração molar da solução. Ou seja, o efeito coligativo, por si só, ele é diretamente proporcional à concentração molar da solução. É isso que essa lei fala. Então, se você for ver um efeito coligativo num soluto molecular, então você vai ver lá a constante vezes a molaridade. O efeito coligativo no soluto iônico, a constante vezes a molaridade vezes o fator iônico ali. Beleza? Lembrando ali que molaridade se dá pela a massa do que você está querendo diluir sobre a massa molar daquela determinada substância vezes a massa do solvente em quilogramas. Lembrou lá? Massa do solvente em quilogramas. Muito importante. Beleza? Visto isso, vamos conversar aqui um pouquinho sobre esses conceitos, aplicando em exercícios para fixar melhor. UEG. O gráfico a seguir mostra a pressão de vapor de dois sistemas diferentes em função da temperatura. Função, daí temos um primeiro momento, A e a B. Após a análise do gráfico, responda aos itens a seguir. Se A e B forem compostos diferentes, explique qual deles é o mais volátil, certo? Então, vamos lá. Nosso gráfico de temperatura em graus Celsius por pressão de vapor em milímetros por mercúrio. A substância A, ela, uma determinada temperatura, uma temperatura menor, ela atinge determinada pressão de vapor, determinada pressão máxima de vapor. A solução B, ela atinge a mesma pressão máxima de vapor, só que uma temperatura maior, olha lá. Então, qual substância atinge primeiro a pressão máxima de vapor? A substância A, uma temperatura menor, ela já atinge aquela pressão máxima de vapor. Logo, então, se forem substâncias diferentes, A é uma solução mais volátil. É uma substância mais volátil do que B. Por causa dessa questão, A atinge uma pressão máxima de vapor a menor temperatura. Beleza? Questão B. Segunda pergunta. Se A e B forem soluções do mesmo solvente e soluto. Se A e B forem soluções do mesmo solvente e soluto, em diferentes concentrações, explique o que irá acontecer se os dois compartimentos idênticos, contendo a quantidade igual das duas soluções, forem separados por uma membrana semipermeável. Certo? Então nós temos duas soluções. Agora mudou tudo. Temos a solução A e a solução B. Mesmo solvente, mesmo soluto, o que muda é a concentração. Certo? Então, no primeiro momento, antes de partir para a segunda parte da pergunta, identificar qual solução ela está mais concentrada e qual solução está mais diluída. Lembra que a gente conversou que um dos efeitos da tonoscopia é que quando você adiciona o soluto
em um determinado solvente, a pressão de vapor máxima desse solvente diminui. Por quê? Porque as partículas que estavam passando para o estado gasoso, estavam sendo responsáveis por gerar essa pressão máxima de vapor, acabam interagindo com o soluto e diminui, consequentemente, esse dado. Então aqui, se você fosse olhar A e B, que são o mesmo solvente, mesmo soluto, qual solução estaria mais concentrada e qual solução estaria mais diluída? A estaria mais diluído, B estaria mais concentrado. Por quê? Porque a pressão máxima de vapor de B é menor, né? Ele demora mais para atingir essa pressão máxima de vapor. Logo, então, pela análise gráfica, você deduz que B é uma solução mais concentrada. A segunda pergunta que ele faz ali na questão B é se você colocar essas duas soluções em contato através de uma membrana semipermeável, mesmo valor, mesma quantidade nas duas soluções, tudo igual. O que vai mudar é só o contato, a concentração dessas duas soluções, mesma quantidade, tudo certinho, numa membrana semipermeável no meio. Vai acontecer um efeito osmótico, da onde que A vai passar do sentido de A para B, já que A está mais diluído, o solvente de A tende a passar para B com o intuito de diluir a solução mais concentrada. Beleza? Super tranquilo e muito bom para rever esses conceitos que nós vimos em sala de aula. Bom, segundo exercício. O abaixamento da pressão de vapor do solvente, a elevação da temperatura de ebulição e o abaixamento da temperatura de congelamento são conhecidos como propriedades coligativas. Essas propriedades não dependem da natureza do soluto, mas apenas da sua quantidade dissolvida. Ao adicionar uma determinada quantidade de soluto não volátil e não iônico a um solvente puro, é correto afirmar que ao adicionar uma determinada quantidade de soluto não volátil e não iônico a um solvente puro, é correto afirmar que a pressão de vapor da solução aumenta, a temperatura de ebulição diminui e a temperatura de congelamento aumenta. Não, né, pessoal? Se você percebe que se você faz uma solução, adicionou soluto a um solvente puro, a pressão de vapor dessa solução não vai aumentar, vai diminuir. Ao contrário, também a temperatura de ebulição ela vai aumentar e a temperatura de congelamento vai diminuir. Tá tudo contrário aqui, beleza? B. A pressão de vapor da solução aumenta? Não, já podemos parar por aí. A temperatura de ebulição aumenta, correto? A temperatura de congelamento permanece constante? Não, a temperatura de congelamento ela decai, pessoal. C. A pressão de vapor da solução diminui? Opa, diminui. Uma solução, quando comparada com solvente puro, possui uma menor pressão de vapor. Concordo? A temperatura de ebulição aumenta? A temperatura de ebulição aumenta. E a temperatura de congelamento diminui? A temperatura de congelamento diminui. Correto. Essa afirmação está correta. Logo, nesse exercício aqui da UFT, a alternativa C de certo é a certa. Pessoal, atividade para casa, apostila aí de Química, volume 2, frente B, páginas 440 e 444. Certo? Aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Até.